Bom dia, gente linda! Bom dia! Seja bem-vinda à live da Performance. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro, que é coragem, coragem, coragem. Nessa aula você vai entender que pessoas confiantes não têm menos medo que você. Hoje você vai entender que essas pessoas que são confiantes, que têm coragem, elas se treinaram para isso. Hoje você vai entender que coragem é uma habilidade emocional e comportamental que é treinável. Quero saber quem tá aqui comigo. Me manda um bom dia aqui, quem tá aqui. A Roberta, a linda. Nossa, maravilhosa, arrasou. Quem mais tá por aqui comigo? A Monique, maravilha, maravilhosa. Deixa eu só mandar essa live aqui lá no meu grupo no Eleve-se, para que toda a galera venha aqui, porque hoje a gente vai falar de um tema que, olha, se você não tem, você não tem nada. Você não tem nada. Eu digo assim, ó, que coragem é uma coisa que a gente precisa ter todos os dias para viver, inclusive, né? Porque o mundo, ele tá o tempo inteiro testando a nossa coragem. O mundo tá o tempo inteiro bisbilhotando aí e achando pontos para que você fique com medo, para que você se diminua, para que você seja menos, para que você não faça as coisas que você precisa fazer, para que você não vá em direção às coisas que você quer. Então, hoje o tema, ele tá propício para você que quer desenvolver mais essas habilidades emocionais. E aí eu quero começar com uma provocação para você. Se coragem fosse a ausência de medo, nenhuma empreendedora, nenhuma líder crescia. O que separa as que expandem das que se sabotam não é o talento, é a estrutura emocional. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas mesmo, desistindo na metade do caminho. Quando começa a ficar difícil, elas desistem. E eu vou falar para vocês, eu sou uma inspiração nesse sentido. Nesse ano de 2026, minha empresa completa 10 anos. 10 anos. Num país onde 60% das empresas fecham em menos de 5 anos. Então, se você é empreendedora, se você pensa em empreender, esta live é para você. Agora, se você conhece uma empreendedora, faz um favor. Esse favor não é para mim, é para essa empreendedora. Você vai pegar o aviãozinho aqui e você vai encaminhar para ela. Você vai encaminhar para ela e vai falar: amiga, lembrei de ti. Você que está empreendendo, você que já é uma mulher corajosa, você que está nessa vibe, lembrei de você. Vou mandar para você essa live. Ela vai te agradecer depois, tenho certeza. Primeiro ponto, o cérebro, ele não é programado para o teu sucesso. Esquece, o cérebro não é programado para o nosso sucesso, para a nossa felicidade, para a nossa realização. O cérebro, ele é programado para a nossa sobrevivência, para que a gente se mantenha vivo. Tanto que a gente se mantenha vivo, se mantenha reproduzindo a espécie, né? Mas sobreviva. Então, o que a gente busca, na verdade, é pagar os boletos, comprar comida, ter casa, não é verdade? Aí, quando a gente tá nessa vibe de ativar essa área do nosso cérebro, a gente tá só ali na sobrevivência e tá buscando cada vez mais por isso. Tudo que é novo, ou seja, o fato de você querer prosperar, o fato de você querer crescer, o fato de você querer ir além, tudo é interpretado como uma ameaça. Por isso que você não consegue, muitas vezes, superar um teto financeiro, você não consegue superar o teu salário, superar as tuas vendas. Para o cérebro, tudo que é novo, tudo que é diferente é uma ameaça. Nós temos uma pecinha chamada amígdala cerebelar, a qual funciona como um detector de perigo. O teu cérebro, ele está o tempo inteiro percebendo se existe algum perigo por aí. E esse perigo, muitas vezes, é o teu sucesso.
Esse perigo muitas vezes é aquilo que você deseja. Esse perigo muitas vezes é aquilo que você sonhou tanto. E aí você percebe que como o cérebro vai detectando perigos, o que acontece com você? Você vai lá e sabota as coisas que você tanto queria. Você vai lá e sabota os resultados que você tanto queria. O cérebro, ele prefere sempre o caminho conhecido. Ele prefere sempre as coisas que você já fez. E nesse sentido, a gente acaba o quê? Se limitando. Limitando a nossa vida, limitando quem nós somos. Então, para aí, perceba quantas vezes você esteve aí pronto para chegar onde você queria e você não conseguiu avançar. E aí eu gosto de trazer 3 tipos de medo que todos nós sentimos e que afetam os nossos resultados, fazem com que a gente pare na metade, faz com que a gente sabote, faz com que a gente simplesmente não conquiste a realização que a gente tanto deseja. Mas antes da gente falar disso, eu gostaria que você que está aqui, muita gente chegou aqui, quero que você me manda um bom dia aqui nessa live. E eu quero que você também me diga, de 0 a 10, o quanto você acha que você é corajoso ou corajosa? Antes de eu falar dos 3 tipos de medo. De 0 a 10, o quanto você acha que você é corajoso ou corajosa? De fato. Temos gente aqui nessa live? Cadê? Cadê a Mary? Mary Monteiro? Cadê a Priscila? Cadê o Rodrigo? Cadê o José? Cadê a Emanuele? Cadê a Maria Helena? Cadê a Adriane Rubas? Cadê vocês? Não me deixam aqui sozinha. Gente, essa live é pra vocês. Se vocês não interagirem, a gente desconecta, não tem problema. Bom dia, Mary! E aí? Me sinto um 6. Que bom que você tá aqui, Mary! Fazia tempo que eu não te via. A última vez que eu te chamei lá no WhatsApp, você não me respondeu mais. Que bom, 6. 6 já é bastante coisa. Quem mais? Quem mais tá por aqui? De 0 a 10, quanto você se sente realmente corajosa, hein, Maria Helena? Roberta? Quanto você acha que você é corajosa? Corajoso? Ó, a Monique, um 8. A Roberta colocou um 4. Maria Helena, 7. E vocês já pararam para pensar no que impede a tua coragem? Vocês já pararam para pensar no que impede você de ser mais corajosa e de fazer mais e de executar mais e de botar aquele sangue no olho e fazer acontecer? Vocês já pararam para pensar? Existem aí algumas travas emocionais que eu gosto de chamar de medo do desconhecido. O cérebro, sempre que ele identifica algo diferente, ele vai te trazer para onde você já conhece, para aquilo que você já sabe. Então, o primeiro medo que te ataca é o medo do desconhecido. Então, eu estou tentando uma oferta nova, eu estou tentando uma promoção nova, eu estou tentando um estilo novo, eu estou tentando uma reunião diferente, eu estou tentando um movimento diferente, eu estou tentando fazer uma coisa diferente. Essa coisa diferente é desconhecida para o teu cérebro. Por mais que conscientemente você tenha consciência disso, mas para o teu cérebro é diferente. E como para o teu cérebro é diferente, ele vai fazer o quê? Ele vai te boicotar. Ele vai impedir que você chegue onde você quer chegar. Então, o que trava você nesse momento?
a tua falta de confiar na vida. Então você tem a necessidade de controlar as coisas aqui fora. Você começa a querer as coisas tudo perfeitinha. Em vez de você começar com o que você tem, você quer tudo perfeito. E você quer um hiperplanejamento. Você escreve, detalha, e não sai do lugar. Alguém aqui se identificou com isso? Eu já fui essa pessoa. Demais. Hoje eu planejo menos. E isso também é ruim. Precisa ter um equilíbrio. Hoje eu sou muito do fazer. Eu tô num processo de mudar isso. Porque eu sempre fui muito fazedora. Então você tem que ter um equilíbrio entre o planejar, o fazer as coisas bem feitas, o ajustar. Precisa ter um equilíbrio em relação a isso. Porque senão a roda não gira. A roda não gira. O cérebro, ele odeia a incerteza, porque incerteza significa perigo. O cérebro, ele não gosta do perigo, porque o perigo afeta a sobrevivência. Olha aí a Maria Helena, bingo, mania de perfeição. A gente quer tudo perfeitinho e perfeitinho não vai estar. Não vai estar tudo perfeitinho. E se você esperar para agir quando tiver tudo perfeitinho, você não age, você não faz, você não entra em movimento. Tu tá entendendo? Então, o processo é você agir com os recursos que você tem. Mas para agir com os recursos que você tem, você precisa ter coragem. Se você não tiver coragem, você não se movimenta. E aí, o crescimento, ele exige exposição ao desconhecido. O crescimento exige que você se exponha ao desconhecido. Eu vou contar uma coisa para vocês. O ano passado, no final do ano passado, eu decidi que um dos braços da minha escola de educação, porque hoje eu tenho uma escola de educação, que é o Clube da Mente, vai ser o atendimento em empresas. Eu já tinha atendido empresas, mas eu tinha atendido empresas com palestras, com treinamentos, nunca trabalhando exclusivamente com o gestor, a liderança. E quando surgiu a primeira demanda no ano passado, eu falei, eu vou fazer. Não sei como, nem quando, nem com quem, nem de que maneira, mas eu vou fazer. Eu também comecei a trabalhar RH estratégico, também comecei a trabalhar cultura organizacional, tudo isso eu falei, eu vou fazer, não quero nem saber. O que aconteceu nesse período? Dor de barriga, dor de cabeça. Meu cérebro começou a me atacar, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito. Atender o dono de uma empresa que fatura 4 milhões por ano. Atender o dono de uma empresa que fatura 10 milhões por ano. Eu nunca tinha feito isso. E eu falei, eu vou fazer. Primeiro eu assumo a responsabilidade, para depois eu desenvolver a habilidade. Então, anota isso que é ouro para você. Primeiro você assume a responsabilidade, porque se você esperar ficar pronta para fazer alguma coisa, você não vai fazer. Então, primeiro você assume a responsabilidade, depois você vai estudar. E foi isso que eu fiz. Quando eu fui atender o primeiro, como eu falei, dor de barriga, dor de cabeça, o cérebro tenta te atacar de todos os jeitos. E aí o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que se treinar para essa nova realidade. Você tem que educar o teu cérebro que é seguro estar aí. Porque senão você se sabota, você perde o contrato. Lá em outubro, quando eu fechei o meu primeiro contrato, o que começou a acontecer? Outras experiências foram chegando. Hoje, depois dessa live, eu tenho já um atendimento. E o que acontece? Você precisa ser mais forte do que as tuas emoções. Porque senão você sempre vai perder para as tuas emoções. Você sempre vai perder para o teu medo. A neuroplasticidade, ela mostra que o cérebro ele se organiza quando a gente vive novas experiências. Então, o primeiro ponto é eu mostrar para o cérebro que é seguro viver isso. Que é seguro você poder atender clientes que faturam mais, clientes que estão exigindo mais. Pare e reflita agora. Qual é o ponto o qual você precisa desenvolver segurança?
Qual é o teu próximo nível de atendimento no teu negócio? De atendimento na empresa onde você trabalha? O que você precisa educar o teu cérebro para chegar, para vencer esse medo, para vencer essa autossabotagem? Outra pergunta, o que na tua vida tá pequeno só porque você quer ter certeza antes? Você quer ter certeza daquilo. E aí a certeza ela não vem, porque a certeza ela vem com movimento, com ação. E aí você tá esperando ter a certeza, ou esperando estar pronta, e enquanto isso a vida tá passando e você tá ali pequena. E você tá ali no teu mundinho, no teu quadradinho. Você não precisa de saltos gigantes. Você precisa de microdoses de coragem. Por exemplo, postar um stories, mesmo com medo. Compartilhar tua rotina. Compartilhar os teus aprendizados. Subir teu preço. Se posicionar. Aprender a dizer não. Quanta coisa. Eu, semana passada, eu disse não para uma cliente. Falei, olha, você não está pronta para se atender comigo. Não tem como. Você vai, parar na metade. O cérebro, ele aprende segurança pela repetição. Então, eu vou lá e faço. Até que ele se sente confortável em fazer isso. E ele se sente confortável mesmo em fazer coisas desconfortáveis. Entende? E aí uma coisa que eu gosto muito de pensar é... Temos empresárias aqui, deixa eu só queria fazer uma enquete rápida aqui para mim ajustar minha comunicação aqui. Quem é empresária, coloca um ezinho aqui. Empresária, empreendedora. Quem é CLT, escreve CLT aqui para mim. Só para mim saber se eu puxo mais o assado para quem é CLT ou se eu puxo mais o assado para quem é empresária. Compartilha aí comigo. A Mary, empresária, empreendedora. Quem mais? A Pri também, empresária. Então, acho que temos mais empresárias e empreendedoras aqui. Então, por que eu pergunto sempre, até para ajustar um pouquinho a comunicação? Mas o que a gente precisa? A gente precisa observar qual é o nosso próximo nível. O teu próximo nível é postar conteúdo? O teu próximo nível é subir teu preço? Você precisa se treinar para isso. E vai dar medo, vai. Por exemplo, eu estou agora com um programa de aceleração de negócios. Eu vou selecionar 10 mulheres que querem trabalhar o crescimento do seu negócio, não só a nível estrutural, mas a nível emocional. E aí, é um programa novo de aceleração. Essas 10 primeiras mulheres, como elas vão ser os meus cases de sucesso, eu vou cobrar um valor ok, um valor justo. Mas e aí? É um programa novo. E aí, quando a gente faz um programa novo, quando a gente faz um ajuste novo, quando a gente trabalha uma mentalidade nova, o cérebro sempre está aí te atacando. Ele tem medo. O segundo medo, inclusive, é o medo do fracasso. E aqui a gente cresce muito como autoridade, como maturidade, quando a gente para de ter medo de fracassar. Porque o medo do fracasso, ele te impede muito de você fazer o que precisa ser feito. O medo do fracasso, ele faz você se esconder atrás dos bastidores. Você está sempre se escondendo, você nunca está mostrando quem você verdadeiramente é. E o problema, ele não é fracassar. É o significado emocional que você dá para o teu fracasso. Então, se as coisas não derem certo, em vez de você tirar o aprendizado, em vez de você mostrar que você é foda pra caramba, em vez de você reajustar a rota, você faz o quê? Você simplesmente desiste. Você simplesmente deixa as coisas andarem. Só que, na verdade, as pessoas que conquistam, elas tentaram 20 vezes para uma dar certo. Você acha que o cara que fez a lâmpada
Na primeira tentativa, deu certo? Não. Os meus lançamentos, quando eu faturei o meu primeiro milhão, eles não davam certo. Nunca davam certo. E eu tentava de novo, e eu tentava de novo, e eu tentava de novo, e eu fazia de novo, e eu fazia de novo. E não dava certo. Eu fazia o lançamento, ninguém comprava meus produtos. Mas o que eu fazia? Eu tentava de novo, até que deu. Então, o processo, as pessoas elas não têm sucesso do nada. Elas não conquistam os resultados que elas querem do nada. Só que o fracasso no teu cérebro, ele ativa uma área que dá a mesma dor física. Então você, aí no teu dia a dia, tem medo de fracassar, porque você tem medo da dor que o fracasso vai te trazer. Você já perdeu dinheiro? Alguém aqui já perdeu dinheiro? Se você já perdeu dinheiro, você sabe o que é realmente fracassar. E só quando a gente perde dinheiro, eu já perdi dinheiro. Já perdi mais de 400 mil num investimento errado que eu fiz. E a dor, ela é gigante. Dói no corpo mesmo. Dói no corpo. Só que se você não enfrentar essa dor e não ressignificar essa experiência, você vai ter sempre medo de investir de novo. Você vai ter sempre medo de apostar de novo. Você entende? E se você não tiver maturidade para você apostar de novo, a vida ela não vai acontecer. As coisas não vão rolar. Você vai estar sempre andando em círculos. Você vai estar sempre fugindo do teu sucesso. Porque o sucesso é o quê? É você tentar, até que uma hora vira a chave. Empreendedoras fortes, elas não são as que evitam o erro. São as que não colapsam emocionalmente depois dele. São as que mantêm a mente limpa e focada mesmo depois do erro, mesmo depois do fracasso, mesmo depois do problema. E aí a minha pergunta para você é: quem você se torna depois que você fracassa? Porque se você não tem essa mente limpa e focada, treinada, você colapsa sim. Você desiste de tudo. Você simplesmente, a vida parou. Então, você percebe que fracassar não é o problema, mas a capacidade de não voltar rápido ao teu centro depois de um fracasso, esse sim é um problema. Enquanto você for vivendo o fracasso, você só vai atrair mais disso. Agora, se a tua mente ela tá direcionada para as coisas que você quer, aí sim você chega onde você quer. Aí sim as coisas começam a acontecer na tua vida. Não existe sucesso sem um fracasso, sem um aprendizado. E aí eu trago uma outra reflexão. Quanto tempo você leva para se recuperar de uma frustração? Uma frustração não só no teu negócio, uma frustração familiar, uma frustração nos teus relacionamentos, uma frustração numa amizade. Quanto tempo você leva? Escreve aqui. Quanto tempo você leva para se recuperar de uma frustração? Sucesso não é cair menos. Sucesso é sobre levantar mais rápido. E aí, você pode ter algumas ferramentas que vão te ajudar com isso. Meditação, respiração, tem um ritual de ressignificação imediata. Vou até ensinar para vocês esse ritual. Primeira pergunta que você vai se fazer: o que isso me ensinou? O que essa queda, essa situação me ensinou? Segundo, como isso me deixou mais preparada? Mais preparada para o próximo? Como eu vou fazer diferente agora? Porque não adianta você só repetir e fazer mais do mesmo. Tá entendendo? O cérebro, a partir dessas perguntas, ele para de associar o erro à ameaça.
Mas você precisa parar um tempo e refletir. Não é fazer essa reflexão enquanto tô indo aqui no banheiro, enquanto tô indo pro trabalho, enquanto tô indo... É sentar e escrever sobre isso. Sentar e ter um momento com você. Quantas empresárias e empreendedoras não têm um momento com elas mesmas? Quantas empresárias e empreendedoras vivem tão no piloto automático que estão sempre aqui, ó, apagando incêndio. E aí você vai continuar apagando incêndio, porque você não tem tempo para pensar estrategicamente no teu negócio, para analisar os erros e as falhas. Você continua errando nos mesmos lugares. Quando eu abri meu negócio, eu não sabia nada de administração. E eu abri meu negócio em 2016, em maio de 2016. Por isso que vamos fazer 10 anos de empresa. E de maio de 2016 até 2019, eu não organizava o meu financeiro. Eu não organizava o caixa da minha empresa. Não organizava. Eu não sabia fazer isso. E eu também não via o valor de fazer isso. Até que um dia eu falei, gente, eu preciso parar de errar. Eu vivia na sobrevivência, vivia apagando incêndio. Chega um momento que você pensa, eu preciso parar de errar, eu preciso separar pessoa física de pessoa jurídica, eu preciso ter um salário, eu preciso saber quanto que eu vou gastar todo mês, eu preciso ter um caixa na minha empresa. Quem aqui tem o caixa na sua empresa? Quem aqui separa? Sejam bem sinceras, escreve sim ou não aqui, quem faz isso? Bem sincera, quem já faz isso? Chega um momento que você tem que parar de errar. Porque senão você nunca sabe se você tem para investir na tua empresa ou não. Você nunca sabe se esse mês vai dar para fazer algo diferente ou não. Se vai dar para investir mais no teu marketing, se vai dar para você investir em outras coisas. Olha aí a Daia, não separo. Quem mais não separa? A Maria Helena colocou que separa. Isso é mentalidade também, gente. Isso são habilidades emocionais. Só que tem tanta gente na sobrevivência que nem consegue fazer essa separação. Vocês estão entendendo? Vocês não conseguem fazer essa separação. Parece simples, mas é doloroso. Dói fazer isso. Dói pra caramba. Organizei meu financeiro lá em 2019, 2020, 2021, 2022. Tive aquela perca financeira que eu falei pra vocês. Mais de 400 mil. Meu boi foi com as cordas. Fiquei mais de um ano toda desorganizada financeiramente. 24 e 25, eu quis montar a estrutura. Eu quis chamar pessoas para trabalhar comigo. O que eu tive que fazer? Organizar. Senão eu não sabia se eu ia ter pro salário dos funcionários. Vocês estão entendendo? Crescimento precisa de crescimento de ordem financeira. A gente precisa organizar as coisas. Outra coisa, você que é empreendedora, empresária, você vende todo dia? Quem é que vende todo dia? Quem é que entra dinheiro no caixa todo dia? Você não tem uma organização para ter uma receita previsível? Você precisa se organizar. Você precisa se ajustar. Porque se você não se organizar, se você não se ajustar, você só vai lembrar de trabalhar para pagar os boletos. E aí todo o resto do tempo onde você poderia estar construindo o lucro real, aquele dinheiro que sobra para você viajar, para você comprar as coisinhas, para você... Aquele dinheiro que realmente sobra a mais. Você não faz. Você não se movimenta. E aí, meu querido, minha querida, como é que esse negócio vai crescer? Como é que tu vai ser uma empresária de verdade? E isso exige coragem para fazer isso. Exige ter um processo para que você tenha receita previsível. No meu negócio, todos os dias entra dinheiro. Todos os dias. Por quê? Porque se não entrar, eu não pago as contas. Eu não pago o funcionário. Eu não pago as plataformas que eu uso. Então tem que ter uma receita previsível. A coisa tem que acontecer. Você tá entendendo? Tá fazendo sentido esse papo, gente? Só que eu vou falar de um último medo que tá impedindo você
de chegar onde você quer, que tá impedindo você de desenvolver a tua coragem, que é o medo de não ser amada, de não ser aceita, de não ser aprovada. Esse medo muitas vezes te impede de você gravar aquele stories que você precisa gravar. Esse medo te impede você de se posicionar e fazer oferta dos teus produtos e dos teus serviços. Esse medo te impede de crescer, te impede de vender mais, impede de se posicionar com os teus funcionários, te impede às vezes de você contratar uma pessoa para te ajudar, para crescer o teu negócio. Quem aqui é líder? Quem aqui tem pessoas abaixo de si? Quem aqui já tem um time? Quantas vezes você que tem um time aí, o teu funcionário passou a lábia em você, e você com medo de não ser a chata, de não ser a durona, né? Você deixou ele passar a lábia em você. Você deixou ele mentir pra você. Você deixou ele conversar. Esses dias aconteceu isso comigo. E aí, semana passada, quando eu fui me posicionar, eu passei pela ruim. Só que líder boazinha não desenvolve time. Líder boazinha não faz o time crescer. Líder boazinha não faz empresa crescer. Então, enquanto você for a boazinha, que você quiser ser amada, aceita, respeitada, você não vai crescer. As coisas não vão dar certo. Por quê? Porque você precisa de posicionamento. A vida tá pedindo que você tenha autenticidade, que você tenha verdade, que você seja você. E aí, enquanto você usar essa máscara de boazinha, você vai passar anos e anos só aqui, ó, fazendo pelos outros. Que nem uma doida, cheia de coisa pra fazer, porque tem medo de delegar, porque acha que o outro vai achar que é muito trabalho, muita coisa. Eu já fui essa pessoa. Aí eu começo a delegar, as pessoas, quanta coisa, é demais. Não, mas vai dar conta, tem espaço em branco aqui, tem tempo. E ainda exijo que faça bem feito, porque se fizer meia boca, vai ter que refazer e vai ser pior. Dar poder às pessoas é dar poder para que elas façam a gestão do próprio setor, para que elas ajustem o próprio setor, para que elas façam por elas, para que elas sejam responsáveis. E ninguém faz favor para ninguém. Os meus funcionários não me fazem favor. Eles recebem salário. E você? Você acha que alguém está fazendo favor para você? Você acha que alguém tá fazendo demais por você? Enquanto você tiver esse sentimento, é isso aí que as pessoas vão achar de você. E aí ninguém coopera com você, ninguém coopera com o teu time, ninguém coopera com a tua empresa. Quem aqui já teve medo de contratar para não ter que se posicionar, para não ter que se incomodar? Me conta aí, quem aqui já passou por isso? Mas eu não vou contratar uma pessoa porque daí eu vou ter que mandar, vou ter que ensinar, vai ser aquela coisa. E eu não tô dizendo aqui que você não tem que continuar sendo humana, que você não tem que continuar tendo empatia pelas pessoas. Aliás, no final do ano passado, lendo um livro, eu descobri que existem 3 tipos de empatia. 3 formas de você chegar no teu colaborador e poder realmente ser empática com ele. Mas só uma delas realmente resolve problemas. Primeira empatia é aquela empatia que você sente a dor do outro. Então a pessoa começa a se queixar que aconteceu isso com a tia, com a madrinha, com a avó. Eu tenho gente que faz isso toda semana na minha empresa. Aí eu era aquela pessoa, coitadinha. Eu também, aí eu passei dessa fase, porque como era recorrente, eu passei dessa fase e comecei a ser o segundo tipo de empatia, aquela pessoa que já não sente mais, já tá puta da cara, né? Mas que fala, eu te entendo, ok, eu te entendo.
Só que no fundo eu não tinha empatia nenhuma. Só que aí eu aprendi que existia uma terceira empatia. A terceira empatia é: o que eu posso fazer por você? Frente a isso que você está me contando. Frente a todos os teus problemas familiares que estão te afetando nesse momento. O que eu posso fazer por você? E a pessoa, ela se dá conta de que ela não pode, tu não pode fazer nada por ela, que quem tem que fazer é ela mesma. E aí vira a chave. Essa é a empatia que realmente a pessoa sente. Teve uma funcionária minha o ano passado que terminou o relacionamento dela e num domingo ela me ligou. Me ligou não, me mandou uma mensagem. Ai, Rô, terminei meu relacionamento, tô mal. Falei, tem alguma coisa que eu possa fazer por você nesse momento? Ela nem me respondeu mais. Tá me contando isso pra amanhã não vir trabalhar? Vocês entendem? Que a gente precisa, nós, estarmos mais conscientes de quem nós somos e do nosso valor do que o outro. Entendeu? A Mary colocou, eu fechei o estúdio porque não sabia cobrar os colaboradores. Isso é posicionamento, isso é autoestima. Isso é habilidades emocionais, é você desenvolver a tua autoliderança. No Clube da Mente eu falo disso o tempo inteiro. E eu te convidei, Mary, para você entrar no clube. Você não quis. Você me enrolou. Então você percebe que às vezes a gente deixa as habilidades emocionais de lado e foca o quê? Foca em mais uma técnica, foca em mais um isso. Aí eu preciso de mais um curso. Só que aquilo que vai fazer você ser uma empresária de verdade, você negligencia. Você não faz. Ah, mas eu não vou investir com, imagina, saúde emocional, eu não vou investir com esse negócio de mentalidade. Já não é mais mentalidade, mentalidade todo mundo falando. Isso aqui é maturidade. É você crescer como empresária. É você assumir o lugar que é o seu. Porque senão você vai ser sempre a empreendedora que tá ali na sobrevivência, pagando os boletos. Não, eu preciso ter a postura de empresária. Empresária, ser empresária é ter uma postura. Uma postura de quem organiza seu negócio. Uma postura de quem sabe o que quer. De quem tem metas claras, metas ousadas. Você já sabe quanto você vai faturar esse ano? Você sabe? Você precisa saber. Ah, mas daí eu nunca bato as metas. Por que você nunca bate? Você já foi investigar isso? O que dentro de você está sabotando essa meta? Você já foi investigar isso? Não adianta você querer que as coisas aconteçam se você não está cuidando de você. Se você não está cuidando disso aqui, ó, que faz toda a máquina girar. Não adianta você querer que os resultados apareçam se você não está cuidando disso aqui, que é o teu centro de controle. Não adianta você querer que as coisas girem se você não está cuidando disso aqui. E aí, toda vez que acontece um obstáculo, toda vez que acontece um probleminha, você se envolve nesse problema. Você se envolve nessa situação. Eu gosto de contar coisas aqui da minha empresa porque vocês acham que é tudo flores, né? Então, tem uma aluna lá que pediu estorno. Estorno não, ela pediu cancelamento. Óbvio, eu sou dona da empresa, é meu filho. Me envolvo emocionalmente com essa situação. Só que chegou um momento que eu falei, por que a Duda sempre passa pra mim quando tem estorno, quando tem cancelamento? Ela tem autonomia para resolver e a gente resolve todos iguais, não trata ninguém diferente. Qual foi o comando que eu dei semana passada pra Duda? Não quero mais saber, resolva. Você tem o telefone da nossa advogada. Resolva vocês duas. Ponto. Não quero mais saber. Vocês entenderam? Que é delegar as coisas que emocionalmente te abalam. Delegar as coisas que fazem você ficar chateada e frustrada. Mas ao mesmo tempo resolver dentro de você.
para que você possa focar no quê? No estratégico, para que você possa focar nas coisas que realmente vão te dar poder. Não adianta você querer pegar tudo para você. Você precisa botar energia e foco na administração do teu negócio. Você precisa botar foco e energia naquilo que lhe compete. Gente, esse papo tá fazendo sentido? Quem tá aqui comigo, manda aí, tá fazendo sentido? Tá conversando contigo? Tá te trazendo alguma clareza? Comenta aqui pra mim saber se eu continuo, se eu já posso encerrar essa live. Tô conversando com a Roberta e tô conversando com a Irene. Quem mais? Com a Mary. Quando você, empreendedora, começa a crescer, você deixa de caber em alguns lugares. Você começa a incomodar pessoas. Você rompe expectativas. E isso dói. Gente, isso dói pra caramba. Só que isso é um baita de um sinal de evolução. Porque isso mostra o teu crescimento. E aí eu trago uma outra reflexão para ti. Você quer ser fiel a quem você é ou confortável para quem te assiste? Você quer ser fiel para quem você é ou você quer ser só confortável para quem te assiste? Quem você quer ser nesse movimento todo? E aí, tem uma frase que eu ensinei para um empresário semana passada que eu vou ensinar para você também. Eu me autorizo a crescer, mesmo que isso desorganize as minhas relações. Eu me autorizo a crescer, mesmo que isso desorganize o sistema aqui fora. Mesmo que isso desorganize as minhas relações aqui. Mesmo que comecem a dizer que eu fiquei rica, que agora eu só penso no meu negócio. Fala isso pra ti mesma. Se autorize a desorganizar as pessoas aqui fora. Até porque quem realmente te ama quer ver o teu crescimento. Quem realmente te ama vai te apoiar, não vai te perturbar, não vai te incomodar. Quem realmente te ama quer você crescendo, quer você avançando. Aí a gente começa a separar o joio do trigo. Faz sentido? A vida que você quer, ela vai exigir uma versão tua que dá medo. Dá muito medo. Só que ou você se organiza com clareza e se trabalha para enfrentar esses medos, ou senão você vai estar sempre ali, estagnada, estabilizada. Só que a estabilidade real, ela não existe. Você não está estável, você está declinando. Você está decaindo. Faz sentido? Faz sentido para você isso que eu tô trazendo? Se você hoje tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para o que você ouviu nessa live hoje, mesmo que você chegou atrasado, mesmo que você ouviu só um pouquinho, que nota você daria? De 0 a 10. Crescimento, gente, não é um evento. Crescimento é treino emocional. Treino emocional. Treino emocional. Se você não treinar a tua mente, ela vai te manter aonde você está hoje. E você gosta de onde você está hoje? Você ama aonde você está hoje? Você está bem aonde você está hoje?
Se você não está crescendo, você está regredindo. As mulheres, os homens que não treinam a mente, vivem dependendo da motivação. Vivem dependendo da motivação. Quem realmente treina a sua mente não depende da motivação. Sustenta a expansão. Porque vai ter dias difíceis. No crescimento tem dias muito difíceis. Tem dias que você tem que lidar com as pessoas. E lidar com as pessoas é o maior desafio. Só que essa é a maior habilidade que você pode desenvolver. Inclusive, hoje, o mercado está pedindo isso, né? Hoje, quando eu entro nas empresas, eu não entro nas empresas para falar de conhecimento técnico ou para falar de produtividade. Sabe o que as pessoas querem? Querem formar pessoas que saibam se relacionar com pessoas. Por quê? Porque está cada dia mais difícil. As pessoas estão cada vez mais reativas, cada vez mais doidas. Por quê? Porque quem se destaca, quem se diferencia é quem está fazendo o quê? Quem está dominando a própria mente. Quem está aprendendo a se relacionar. Quem está em outra vibe. Então, para e reflita. O que você tem feito por você? Para você realmente se dominar. Para você avançar. Para você crescer, mas crescer com constância. Crescer com segurança, com firmeza, com posicionamento. O que você tem feito por você? Outro dia, eu estava no Instagram de uma pessoa que me segue aqui e eu assisti um vídeo dela dizendo o seguinte, que eu não me lembro agora muito bem, mas falava o seguinte, gente, eu vivo olhando os meus seguidores, eu vou lá vasculhar os Instagrams de vocês, e ele falava, era um cara, ele falava que só Jesus liberta. E que todas essas coisas de saúde emocional, tudo isso não funciona. Aí depois eu fui olhar e foi justamente a pessoa que baixou todos os meus produtos gratuitos. Então a gente precisa observar muito bem as pessoas que a gente acompanha, as pessoas que estão ao nosso redor, porque aquela pessoa, muitas vezes, que fala que saúde emocional, que mentalidade, que autoestima não funciona, às vezes é ela mesma que está indo lá e buscando aquilo. Então, a gente precisa ter um cuidado aonde a gente vai buscar ajuda, aonde a gente vai buscar situações, vai buscar ferramentas que vão nos apoiar. Presta atenção nisso. Presta atenção se as pessoas as quais te apoiam vivem o que elas pregam. Porque às vezes, aquela pessoa que tá te falando, faça isso ou faça aquilo, nem sempre é a pessoa que faz. Então a gente precisa ser congruente. Ó, a Maria Helena colocou aqui, Roberta, e quando a empresa é familiar e seus funcionários são da família? Aí o bicho pega mais ainda. Separar o profissional do amor da mãe e pai ou irmão, aí está a dificuldade. Ó, Maria Helena, tem como uma empresa familiar ter resultado, tá? Eu tô atendendo uma empresa familiar de São Paulo e é muito legal porque as filhas, elas chamam o pai pelo nome, elas não chamam o pai de pai enquanto estão dentro da empresa. Só que, o que a gente teve que organizar e por que a empresa não estava funcionando? Porque tinha muitos conflitos dentro lá da família e eles levavam para a empresa esses conflitos. Então, como o pai tratou as meninas quando eram criança, traição do pai com a mãe. Então, esses conflitos, enquanto eles não foram perdoados dentro das meninas, elas não conseguiam, elas batiam de frente com o pai, elas queriam que o pai trabalhasse mais, que o pai era desleixado, elas diziam que o pai queria ter um estilo de vida que não conseguia sustentar. Aí o pai era o responsável técnico da empresa, o pai nunca estava presente, enfim, né? Mas na verdade a história não era bem essa. Quando a gente vai investigar, são outros conflitos que estão lá dentro de casa que afetam a empresa. Então, o que a gente precisa fazer é fazer
um atendimento e eu atendo cada um, ouço cada um, depois faço um diagnóstico, depois sento e organizo tudo. Mas o primeiro ponto é limpar a mente de todo mundo. Limpar a mente, perdoar, fazer com que cada pessoa se ame, né? Porque às vezes falta amor em cada pessoa, não é amor sobre os outros, é amor com a própria pessoa. E aí a empresa funciona. A gente teve agora, sexta-feira, o primeiro fechamento de faturamento, aumentaram em 15% o faturamento em janeiro. Então, e a gente está trabalhando desde início de novembro ali, né? Em outubro eu fechei com eles, a gente início de novembro começou um trabalho, atendi em loco, fui lá conhecer a empresa, nessa vez que eu estive em São Paulo também fui lá. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Mas ele funciona muito bem. Só que é um ajuste, né, Maria Helena? É um ajuste. Porque a empresa familiar é esse que é o problema. Muitas vezes, o líder ele não consegue se posicionar. Por quê? Porque eu tô falando com a minha filha, eu tô falando com a minha sobrinha, eu tô falando com a minha prima, né? E aí, o posicionamento ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer e as pessoas precisam ajustar, né? Ajustar suas mágoas do passado, ajustar suas mágoas pessoais para que o negócio possa funcionar. Então é isso que a gente faz, tá? Se você quiser depois me chamar no direct, a gente pode conversar mais sobre isso, tá? E, gente, eu tô abrindo um programa de aceleração de negócios, né? É um programa novo. Eu não tinha esse programa até então, porque eu não estava com agenda, mas agora que eu estou atendendo várias empresas, eu falei, eu vou abrir esse programa para empreendedoras, para empresárias que estão ainda nesse processo de fazer o seu negócio dar certo, de escalar, de contratar gente, enfim. Esse programa ele vai acontecer nos próximos 3 meses. Então, aquela pessoa que, errou, será que o programa é para mim? O programa é para toda empresária empreendedora que quer crescer. Se você quer só organizar o negócio, quer ajustar, não. Ele é um programa de crescimento, porque a gente vai trabalhar identidade da empresária, estratégia e resultado. Então, são 3 pilares que vão fazer você organizar o seu negócio, mas primeiro organizando a tua identidade. Não tem como você crescer se antes você não olhar para dentro, se você não ajustar quem você é, você não ter clareza de quem você é e não trazer isso para o negócio. Gente, é muito fácil a gente dizer, esse ano eu quero faturar sei lá quanto. Se dentro de você não tem isso. Se você não está vivendo emocionalmente isso, porque crescer dói. Crescer é você ter que aprender a vender, é você ter que aprender a liderar, é você ter inteligência emocional. Então, nesses 3 meses, nós vamos trazer inteligência emocional, vamos trazer liderança, comunicação, para que essa empreendedora, empresária, monte uma estratégia de crescimento e ela avance em direção àquilo que ela quer. Então, vai ser esse o programa. Quem tiver interesse, pode escrever aqui, eu quero, que depois eu vou chamar lá no direct. Vão ser só 10 vagas, porque eu tô com a minha agenda bem apertada e é um programa individual, então eu vou sentar e vou montar toda a estratégia, vou montar práticas de controle mental para você treinar você, então você vai ter as tuas práticas personalizadas para que você possa avançar em direção a esse ano que tá promissor. E também, quem ficar com dúvida, né, pode me chamar lá no direct. Vai ter vários programas também online para você assistir, mas o ouro tá no individual, tá no 1 a 1, semanalmente a gente se encontrando e fazendo aí esse processo aí de realmente estruturar a tua empresa, desde estruturar teu caixa, separar a pessoa física de jurídica, enfim, estratégia, ter clareza do para quem você vende. Você tem clareza do para quem você vende? Quem que é a tua persona? Quem que são as pessoas que realmente compram de ti? Quem são as pessoas que pagam mais para ti? Você já parou para pensar nisso? Tem muita coisa aí para organizar e quando a gente está com isso organizado, estruturado, o nosso crescimento avança, porque tudo acaba sendo intencional. Tudo que você vai fazer é intencional. E aí, o resultado ele vem. Tá certo, gente?
Essa live valeu pra você hoje? Valeu? Valeu você estar aqui? Você começou a construir consciência das mudanças que você tem que fazer? Você começou a olhar pra dentro? Lembrando que a gente também tem o nosso programa, que é o Clube da Mente, que é o programa de mentalidade, para você que, Rô, eu só quero mentalidade, eu só quero ajustar minha mente, eu só quero ter mais inteligência emocional, eu só quero ter posicionamento. Tem o clube aí para você se expandir, tá certo? Gente, encerrando por aqui, tem muita coisa legal vindo aí nesse ano de 2026. As pessoas que estiverem organizadas emocionalmente, elas vão crescer nesse ano. Eu tô te falando. Não tem como não crescer, tá certo? Um beijo grande, fica com Deus e a gente se vê na próxima segunda.